Qual foi a melhor contratação do Inter em cada um dos últimos 10 anos? Em 2015 foram pouquíssimos jogadores que se salvaram, principalmente pela queda do Inter em 2016. O Vitinho chegou, foi até que bem em 2015, começou bem no ano seguinte, mas depois decaiu também junto com o resto do time, mas ele foi meu escolhido nesse ano. Fui com o Vitinho também, que até chegou com um pouco de desconfiança, mas um time do Inter que foi muito mal, ele pelo menos anotou alguns gols, foi o principal artilheiro da equipe naquele período. Vou com o Vitinho, que foi relativamente bem no Internacional. Fiquei na dúvida entre dois goleiros, e eu acabei indo pela longevidade do Marcelo Lomba. Não foi titular naquele período, mas depois emendou várias temporadas no gol, comandando o gol do Internacional. Eu fui com um cara que pra mim foi um dos melhores jogadores do Inter por alguns anos, artilheiro de time em temporada inclusive. O Nico Lopes foi muito decisivo e muito importante pro Inter em todo o período que teve por aqui. Ironicamente, eu fiquei com dois jogadores envolvidos no famoso lance de 2020, Edenilson e Vitor Cuesta, mas eu acho que o Edenilson foi mais importante no período que esteve no Inter. São mais de 200 jogos, muitos gols, e apesar da trairagem depois, tendo jogado no Grêmio e tudo, ele foi um jogador muito importante enquanto vestiu a camisa colorada. Pra mim, o Cuesta, ele teve até um auge maior, mas o Edenilson foi muito importante, teve uma regularidade maior. Em muitos momentos, inclusive, o melhor jogador da equipe. Em 2018 também fiquei na dúvida entre o Guerreiro e do Patrick. Pela longevidade, eu vou de Patrick. O melhor momento da carreira, sem sombra de dúvidas, do Internacional. Também fiquei entre o Guerreiro e outro jogador, mas entre o Guerreiro e o Moledo. Mas eu vou fechar com o Guerreiro porque foi um jogador muito grande de gols decisivos e que tem uma média de gols altíssima pelo Inter. Se não me engano, são 70 jogos e mais de 30 gols. Em 2019 não dá pra dizer que o Inter acertou tanto assim nas contratações. Quem eu acho que teve pelo menos um mínimo de destaque, teve um período até que grande de titularidade no time sendo importante, foi o Rodrigo Lindoso. Pensei no Rafael Sobis, que teve o seu retorno, foi um 12º jogador e até foi o líder de assistências do Inter naquele ano, mas eu também fui de Rodrigo Lindoso. Em questão de longevidade, regularidade, ele foi o que melhor apresentou. Já no ano seguinte, o Internacional fez boas contratações, mas eu fiquei com o Yuri Alberto, jogador que veio de graça do Santos, foi artilheiro da equipe e pra mim um dos melhores jogadores daquele Brasileirão de 2020 e ainda rendeu 25 milhões de euros pro clube. Fechei com o Maurício. Em termos de custo-benefício, eu acho que foi o melhor acordo que o Inter fez nos últimos anos. Trocou ele pelo William Potker, que foi mal no Cruzeiro e também foi vendido por uma bolada pro Palmeiras. Em 2021 tiveram até algumas contratações grandes, midiáticas, como por exemplo o retorno do Tyson, mas eu acho que nenhum deles se compara ao Gabriel Mercado, que sofreu muito com lesões, está fora do time há algum tempo, mas ainda assim, quando tá em campo, é um jogador importante pro Inter. Gabriel Mercado, pra mim, a melhor contratação do Inter em 2021. Foi muito importante, inclusive, na Libertadores de 2023. Talvez o melhor momento do Inter nos últimos anos. Pra mim, é poupa-tempo no Alan Patrick. Voltou pro futebol brasileiro muito bem no Internacional. Desde essa época, um dos melhores camisas 10 do país e o melhor jogador do time. Um outro jogador que tá devendo, que esse ano, por exemplo, não conseguiu jogar tanto, mas o Rocher, por muito tempo, foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, extremamente decisivo pro Internacional, até na Libertadores, como você mesmo falou, em 2023. Foi muito decisivo, foi muito bem em 24, também é meu escolhido pra esse ano. Fiquei muito na dúvida entre dois jogadores, Bernabé e Wesley, mas eu acabei indo com ponta do Colorado. Boa parte do momento que ficou foi muito importante e pra mim, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro ano passado. Eu acabei fechando com o Bernabé porque a lateral esquerda é uma posição que o Inter vinha sofrendo há muitos anos e conseguiu achar um jogador que foi muito bem no ano de 2024. Em 2025, mesmo estando abaixo, é acima da média do que a maioria dos laterais do futebol brasileiro. Deixa aqui nos comentários qual a melhor contratação do Inter em 2025.